As causas de racismo no Brasil são associadas ao longo período de escravidão, à tardia abolição, feita sem preocupação em inserir os escravos libertos no processo educacional e mercado de trabalho, resultando em um sistema de marginalização que perdura até hoje. Como a sua campanha vê a questão de políticas públicas, enfrentamento ao racismo e preservação do quilombo da Tapera, em Petrópolis? Bom, Luciana, é uma pergunta que eu me sinto muito à vontade de responder, até porque eu sou mestre em sociologia, sou professor de sociologia, então esse debate racial eu tenho um profundo conhecimento, né, da literatura sobre o assunto, né, do pensamento social e político brasileiro, e a gente tem esse enfoque, a gente sabe, que nem você trouxe, né, que é um problema estrutural, o racismo é estrutural e perpassam todas as relações, seja as relações de trabalho, seja no transporte público, seja no direito de ir e vir, né? Então, a gente sabe que esse racismo é um racismo estrutural e permeia todas as nossas relações. Então, que nem você falou, a educação, eu acho que o caminho para desse combate ao racismo está diretamente ligado a uma questão da educação, né? Então, por isso, fomentar esses debates dentro do currículo da escola. Por isso que nem eu estava falando, né? Que a gente vai ouvir a escola, né? Ouvir as comunidades, ouvir a escola, é para que seja isso implementado no currículo de uma forma mais efetiva, nesse combate ao racismo, no respeito às diferenças, no respeito à diversidade. Então, primeiramente, é esse olhar, né, dessas políticas públicas voltadas para a educação nesse combate ao racismo. E o Quilombo do Tapera, muito bem trazido por você, eu acho que é uma questão que a gente pode fomentar o turismo, a preservação, a memória da população negra, né? Então, porque a gente, quando pensa a memória de Petrópolis, a gente remete sempre ao Império, a esse centro histórico, né? É um período dos privilégios. Então, a gente tem que pensar aquele que construiu Petrópolis. Então, a gente tem que voltar para os quilombos, voltar para a nossa memória, a memória da população que construiu Petrópolis. Então, preservar o quilombo é preservar a memória da cidade. É uma memória que é esquecida e não é falada, né? Porque a gente fica sempre resgatando, né? Parece que a gente tem um fetiche por alimentar que Petrópolis é a cidade do Império. Mas Petrópolis também é a cidade do Quilombo da Tapera, e a gente tem no nosso programa de governo um estímulo ao turismo, não só no centro histórico, mas o turismo nos bairros, nos distritos. Então, o Quilombo do Tapera, obviamente conversando, né, com a população, né, nos territórios envolvidos, a gente vai ver possibilidades de preservar não só a memória, mas também estimular o turismo, né, nas comunidades quilombolas. Então, nossas políticas públicas voltadas vai ser diretamente para a educação e para essa preservação dessa memória desses quilombos, né, uma memória esquecida, né? Então, a gente vai pensar menos numa cidade imperial e pensar um pouco naqueles que também construíram a cidade de Petrópolis.